Por muito tempo, a alfabetização foi um privilégio dos homens. E assim a literatura, como outros meios artísticos, foi se constituindo como um meio masculino. No Trilha de Letras de hoje, nós vamos falar sobre os coletivos de mulheres. E quem está aqui para falar sobre esse assunto com a gente é a ativista e agente literária Ana Maria Santeiro. Querida, muito bem-vinda. Obrigada também. Um prazer te receber aqui. Nós nos conhecemos quando eu estava começando como escritor, então é muito bom a gente poder ficar se encontrando e se atualizando, como a gente já conversou um pouquinho. Agora vamos conversar sobre coletivos de mulheres. Você participa do Mulherio das Letras. O que é o Mulherio das Letras? O Mulherio das Letras é um coletivo de mulheres, originalmente assim, que surgiu de escritoras, com a escritora Maria Valéria Rezende e outras, que se encontraram, acho, na Flip, e se pensaram de criar um movimento que desse a visibilidade maior para as mulheres escritoras. Mas, na verdade, ele é um movimento que é extensivo a todas as mulheres que estão no processo do livro, né? Então, tem a ver com a literatura, com a escrita. Então, também são jornalistas, também são editoras, são agentes literários, são ilustradores, designers, enfim, todas as pessoas que estão, ou professoras também, professores de literatura, né? Todas que estão, assim, têm um certo compromisso ou interesse ligado com os livros, com a difusão da leitura, tudo isso. Surgiu em 2017, 17, passado. E aí já houve um primeiro encontro, que foi na Paraíba, né, em João Pessoa, esse ano, em outubro. Mas desse mulherio nacional, então, foram se criando os grupos locais, né? Então, tem em São Paulo, tem no Rio, eu faço parte também do Mulherio do Rio, que tem por volta já de umas 250 mulheres que estão nesse universo que eu te falei, né? Agora, é também um movimento feminista, né? Não é um movimento só de profissão, né? Eu, como escritor, fico refletindo muito como a literatura, que é uma maneira de você abordar, né, situações do nosso cotidiano, vai lidar com esse momento que a gente está vivendo, né, com essas denúncias todas de assédio nos Estados Unidos, com vários gigantes caindo, né, por situações que aconteciam há anos, a olhos vistos da maioria das pessoas, e agora que está tudo vindo Na à verdade, tona. se a gente vê, quem assiste muitas séries americanas, né, o mercado americano de cinema, ele é muito rico e ele fala de absolutamente tudo, não tem nenhum preconceito. Então, a gente percebe como a sociedade americana é extremamente machista, abusiva em relação a crianças, né, mesmo Criminal Minds, né, que você deve conhecer também, sempre tem uma série, tem uma unidade que é só de abusos sexuais, né? Então, a literatura, de algum modo, já trata também. Não, exato, mas agora a gente vive, eu acho que faz parte até do debate, né? A gente vive um momento muito de extremos, né? Aí você, a partir disso, vem aquele texto das francesas pelo direito de ser paquerada. Na verdade, foi um equívoco, porque, na verdade, ninguém está problematizando a paquera. Estamos problematizando o assédio e o estupro, entendeu? Ninguém está problematizando ou falando contra ser paquerada, né? Então, quando você chama atenção para isso, na verdade, você desvia do que interessa. O que está se interessando, quer dizer, quando eu comecei a trabalhar em 1977, eu era mulher e jovem, fazendo uma profissão que nunca teve nesse mercado. Uma relação de poder entre escritor, né, e editor, né? Então, quando publicar, era quase que um favor, né? E não uma relação profissional, né? Um contrato, prestação. Então, eu nunca tive nenhuma situação, nunca vivi nenhuma situação de assédio, né? Mas eu vivi situações de preconceito, ou então de rejeição. Porque era mulher. Sobretudo, eu, jovem, mulher, e fazendo uma profissão que desequilibrava uma relação, quer dizer, colocava em outro patamar uma relação que tinha sido sempre direta. De poder do editor mandando no escritor. Exatamente, ou como fosse, né, dizer assim, mas o editor virar para o autor e falar assim, mas nós não somos mais amigos? Como se a entrada, né, de um intermediário. O que eu quis dizer quando eu falei dos extremos é que eu tenho a sensação, principalmente nas redes sociais, né,
em que, na verdade, você não tem nem o tom de voz, você perde todas essas sensibilidades, tem só o texto frio, né? Que a gente vive um momento em que você tem gente de todos os lados, mas lados muito extremos e pouco dispostos a ouvir o outro. Ou seja, você tem homens que, quando são atacados, se defendem, falam, não quero um bando de mulher chata, né? Você, a meu ver, pessoalmente, tem algumas mulheres que também levam a um certo quase ódio aos homens, que eu também acho um exagero. E me interessam, na verdade, as pessoas que ficam no meio, que escutam para poder dizer, né? Eu assim, acho que o momento é de radicalismo mesmo. É um momento Tem que radicalizar mesmo, para chegar no equilíbrio. O buraco é mais embaixo, entendeu? A violência é brutal. Então, acho que não tem papo. Agora, eu estava ali, não sei por que você está falando isso, eu fiquei pensando, eu tenho um filho homem, um único filho homem, que tem uma filha mulher. Então, eu estou informando ele, botando os links, para ele ler todos os textos que eu acho que são interessantes, que me parecem interessantes, que são reflexões sobre esse tipo de como a sociedade... Porque é isso, que tem que mudar é o padrão da sociedade, né, da humanidade. E para isso o radicalismo é importante, nesse momento. Não tem outra maneira. Agora, ninguém odeia homem per si, entendeu? Não tem por que odiar os homens. O que se discute é de como se a sociedade e do padrão mental e psicológico que estabelece que, né, da relação de poder ou do patriarcado, enfim, essa coisa toda. Então, as questões não é como aí fazia uma pilhéria das mulheres, das feministas lá da aquela grande feminista dos anos 70, de queimar sutiã, né? Porque aquela mulher é horrorosa, mas a mulher é inteligentíssima, era muito bem casada, entendeu? E justamente a ideia de demérito de uma mulher ser horrorosa. Ou seja, exatamente. Que bobagem é essa? Mas eu acho que... Então, na verdade, eu acho que são esses grupos agora, tanto as mulheres, como os grupos também, toda a questão da homofobia e como também os grupos negros, população negra, para mim, são os grandes pulmões de reflexão e de proposta de mudança realmente de padrão de como a sociedade, né? Eu até entendo a ideia do radicalismo, até para criar o diálogo. Por muito tempo houve a opressão. Agora há que haver o radicalismo para depois chegar numa espécie de equilíbrio razoável, né? Não. Que queremos... Que é o que se espera. Se bem que acabei de ler um texto agora ali falando que não, que você não tem que chegar... A questão é o político, a atenção tem que ser constante, porque senão você também se acomoda. Então, na verdade, é ter uma clareza diante da tensão, que existe a tensão, que existe a diferença, que existe gente que vai acreditar mais assim, mais assado, mas que a gente é possível de conviver com essas questões sem se trucidar. O meu medo nessa história toda é que as pessoas parem de escutar, porque o radicalismo ele é importante justamente porque cria o debate e cria as tensões que são necessárias à reflexão, mas, ao mesmo tempo, o radicalismo faz com que algumas pessoas falem, não quero ouvir. Aí, chato, não quero... Sabe assim? Desmerece quem grita, né? Ou seja, é só isso que eu percebo, assim, de algumas pessoas, até algumas ideias, por exemplo, feministas, eu conheço homens mais velhos que falam, um bando de besteira. Eu falo, não, peraí, mas você já prestou atenção no que ela está dizendo? Não prestei. Mas por que não prestou? Porque se sente contra a parede, né, um pouco, né? E nesse sentido, eu acho que a literatura é um ótimo caminho de defender de maneira inteligente, né? De maneira sutil, mas eficiente e potente. Não, a arte vem para isso mesmo. Vem para isso mesmo. Já está aí para refletir a nossa humanidade. Mas você acha que existe um machismo, por exemplo, no meio literário? Olha, quer dizer, assim, o mercado editorial, ele é muito feito por mulheres, como ou donas de empresa ou como editoras, né? Você pegar ou revisoras, ou tradutoras, ou editoras de livro, ou ilustradoras, né? Você tem aí um percentual da presença feminina muito grande, né? Não sei se tem machismo do ponto... O pessoal lá, mas você nunca foi... Vocês nunca não aceitaram um livro que você ofereceu porque ser mulher? Não, nunca me aconteceu isso e não me passa pela cabeça que algum editor na vida tenha rejeitado um livro por ser mulher, você está entendendo?
Nesse nível, acho que não é tão. Agora, porque nos prêmios, porque na composição, esse ano na composição do prêmio, se não me engano, não sei se o Jabuti ou São Paulo, toda a seleção inicial, primeiro que tem um grupo de júri, né, de gente, a maioria era toda de mulheres. No final, tinha menos mulheres, mas o inicial todo era praticamente mulheres, né? Então, a gente essa preocupação é importante. A gente tem que ter cuidado com isso, para não cair nesses radicalismos bobocas, né? Nessas coisas um pouco... porque tudo... Não, entendeu? Nós conversamos também com outras ativistas para saber qual é a importância dos coletivos de mulheres no meio literário. Vamos ver. Então, eu acho que um coletivo de mulheres na literatura, ele é muito importante tanto para a divulgação de obras produzidas por mulheres, quanto para incentivar essa produção futura. Então, é interessante para a gente saber o que está sendo produzido, para todo mundo conhecer, para a gente divulgar mesmo, ter esse caráter de divulgação, mas também é bastante importante para incentivar pessoas que queiram produzir, mulheres que queiram produzir literatura. Então, acho que ele tem meio que 2 caminhos que eu acho bem bacana. Foi muito legal a partir de um conceito, de uma hashtag de uma britânica chamada Joanna Walsh, que ela botou Read More Women 2014, Leia Mais Mulheres 2014, e assim foi seguindo os anos para justamente ter essa ideia da hashtag é muito bacana, né? Porque ela tem um alcance muito grande. E aí as pessoas começaram, Read More Women, leia mais mulheres, leia mais mulheres, leia mulheres. E aí, por que não trazer isso para cá, que ainda consegue ser mais difícil de encontrar, né? Autoras brasileiras mulheres. As pessoas já falam, a literatura brasileira é maravilhosa, temos Clarice Lispector, mas pelo amor de Deus, isso tem, né? Quantos anos que a gente tem uma Raquel de Queiroz? Não que não seja maravilhoso, é maravilhoso, Lígia Fagundes Telles e tudo. Mas cadê as novas mulheres brasileiras, essas brasileiras contemporâneas que estão escrevendo? Então, a partir daí, a gente no Leia Mulheres, no clube, a gente também tenta, como a Lu falou, fazer essa mexida de país, de gênero, e sempre tentar colocar até um quadrinho, sabe? Um romance policial, uma ficção científica. E a gente sabe também que dentro desses gêneros tem mais ou menos público, né? Mas é sempre interessante porque isso sempre pode surpreender, né? Muito legal, a gente escutou aí a Luara e a Juliana falando também dessa importância de incentivar as mulheres a escrever e incentivar que os leitores leiam mais mulheres. Com certeza, com certeza. Isso é muito bom. Isso é a verdade. Quer dizer, essa coisa eu não consigo mensurar o preconceito que possa haver em ler escritora mulher, porque você mesmo é um fã de Patrícia Highsmith, de Agatha Christie, né? E já falou meu outro Eu acho que as mulheres escrevem melhor do que os homens, tem essa teoria. Mas, de qualquer maneira, a lembrança é importante, né? A gente tem grandes escritoras, Nélida Pinhon, Lígia Fagundes Telles, a gente tem grandes escritoras, Ana Miranda, né? De sucesso, de sucesso de venda também, não só Ana Maria Machado, as escritoras de literatura para criança, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, né? Lígia Bojunga Nunes, são premiadas, inclusive, Marina Colaçã internacionalmente, né? Então, a gente não consigo mensurar isso, mas a lembrança de que leia mais mulheres vale a pena, sim. É uma hashtag, vou passar a adotar. Outro dia eu vi um amigo que postou que no ano passado ele só leu mulheres. Ele decidiu porque ele só leria autoras mulheres e falou que foi interessante a ideia, porque sem dúvida, a escrita de uma mulher é diferente da de um homem. Uhum. Eu me pergunto até por quê, às vezes. Porque eu acredito que há uma espécie de uma certa sensibilidade, uma poesia que eu não vejo tanto nos homens. Engraçado, eu não sei explicar, não sei se pelo menos a possibilidade da maternidade. Eu não sei, realmente não sei. Você tem alguma teoria de por que a mulher escreve diferente do homem? Não, porque, bom, a gente tem um peso da cultura, né, que deve ter alguma influência nisso. Mas isso, eu acho, escrever, quer dizer, cada um é cada um, né? Então, uma mulher, não sei te dizer. Helena Ferrante é homem ou mulher? Tem gente que diz assim, você escreve como homem. Me lembro uma vez que Ziraldo, querido, amado, falou isso para uma escritora, que os textos que ela escrevia, mas não é que tinha segurança, tinha humor, não. Escreve como mulher também, que mulher também pode escrever assim, né? Claro. Não existe essa diferença, né? Agora, se tem mais poesia, se não tem, acho que isso já, não sei.
Talvez os interesses seja outra, percepção. A percepção de mundo, eu acho que é um pouco né? por aí. Chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra, que é o espaço para você que tem um projeto legal de literatura. Mande para o nosso programa que a gente tem prazer em mostrar aqui. A gente volta já já, depois do intervalo. Oi, tudo bem? Eu sou a Dani, do Leituras de Dani. Eu sou de Rio Grande, que é uma cidade localizada no extremo sul do Rio Grande do Sul. Sou formada em letras português e inglês e apaixonada por tudo que envolve o mundo literário. Eu sempre gostei de ler e conversar sobre livros, mas nunca tive amigos que fossem tão apaixonados por livros e histórias como eu. Então, o Leituras de Dani nasceu dessa necessidade de falar sobre livros e de compartilhar as histórias que eu já tinha lido ou as histórias que eu estava lendo. Tudo começou quando eu criei o blog, As Leituras de Dani, mas a minha necessidade de falar era muito, muito grande. Então, eu migrei para o YouTube, porque eu prefiro conversar olho no olho. Eu gosto muito de falar com os inscritos e com os seguidores do Leituras de Dani como se nós já fôssemos amigos, como se nós já nos conhecêssemos há muito tempo, porque eu acho que essa intimidade faz com que eles se sintam à vontade para compartilhar as histórias e as dicas de leituras no canal. Assim a gente consegue expandir mais esse mundo literário e fazer com que as pessoas se apaixonem cada vez mais pela literatura. Olá, o Trilha de Letras está de volta e hoje numa conversa com Ana Maria Santeiro sobre coletivos de mulheres. Mas antes de a gente voltar ao bate-papo, vamos ver que dica literária a Cátia Navarro tem pra gente. Existe uma coleção intitulada Feminismos Plurais, criada para dar voz a grupos marginalizados. O primeiro livro desta coleção é este aqui, O que é Lugar de Fala, da autora Djamila Ribeiro. Ela é uma ativista de direitos humanos e trabalha com questões ligadas ao feminismo negro. Eu vou ler um trechinho desse livro para vocês, que tem vários questionamentos. O medo imposto por aqueles que construíram as máscaras serve para impor limites aos que foram silenciados? Falar muitas vezes implica em receber castigos e represálias. Justamente por isto, muitas vezes prefere-se concordar com o discurso hegemônico como modo de sobrevivência. É um livro que trata principalmente da questão da linguagem como manutenção do poder. E você? Fala tudo que quer? Ana, você já mencionou que você é agente literária e foi uma das primeiras agentes literárias no Brasil e trabalhou com a famosa Carmen Balcells. É assim que fala, Carmen? Assim mesmo. E como é que foi a experiência de trabalhar com a Carmen? Como é que foi esse nascimento da profissão agente literário no Brasil? A Carmen era já uma grande agente literária, que ela começou nos anos 60, né, na Espanha. Ela começou representando livros estrangeiros, até que aí ela começou a representar escritores espanhóis, segundo ela, para ter prestígio. E, de repente, ela se deu conta que os rendimentos da agência dela estavam vindo metade dos autores e metade dos livros estrangeiros. E ela pegou o boom da literatura latino-americana nos anos 60. Famoso boom da literatura. Garcia Marques, Vargas Llosa, Rua Bastos, enfim, todos os escritores assim, enfim. E ela, em 76, abriu um escritório no Rio de Janeiro, porque ela é muito amiga da Nélia Pion, conhecia a Nélia, era amiga de Nélia Pion. Então, teve essa ideia de abrir um escritório no Brasil. Nélia já esteve aqui conosco. Então, e eu, então, aí eu fui a terceira pessoa que fui trabalhar na agência, né? Entrei para quebrar um galho primeiro, assim, tinha trabalhado um pouco na Nova Fronteira, onde a minha irmã trabalhava na época, e a Carmen estava procurando uma pessoa que pudesse ajudá-la em 2 semanas, que ela estaria por aqui, e acabou que eu fui ficando. E se tornou agente literário. Me tornei agente literário. E fiquei 12 anos trabalhando com ela até que eu saí para fazer a minha própria agência, né? Mas, quer dizer, trabalhar com ela foi aprender realmente o trabalho, né? Muito rigorosa, muito interessante, muito uma visão importante da importância do autor, né? Do autor que é o nosso cliente, né? Assim, de defender o autor. E isso estabeleceu uma relação mais equânime, né? Nas relações contratuais, né?
E você trouxe alguns livros aqui, Eu de trouxe alguns alguns autores. livros, Então, aqui é já que estamos falando um pouquinho das mulheres, né? A Érica Bombardi, que é uma escritora de Campinas. Esse livro dela é um romance juvenil, se passa no meio rural e ganhou o prêmio de melhor livro juvenil da Fundação Biblioteca Nacional em 2016. Ah, que legal. Um prêmio importante. Um prêmio lindo, um prêmio importantíssimo, ficamos felicíssimos. A Geni Villanovas é uma escritora que também tem uma obra para adultos, faz uma ficção, autoficção, que eu amo de paixão, mas esse é um livro dela onde ela é do Vale do Rio Doce e ela, então, recolhe contos e lendas e insere dentro do livro. Então, por conta... Tem umas ilustrações também. As ilustrações são do Flávio Colim, grande ilustrador e quadrinista, né? Também aí patrono dos quadrinistas brasileiros. A única que só fizemos foi colorir, né? As ilustrações que eram jornais eram preto e branco, né? Se por um lado é preciso haver igualdade entre as indicações de homens e mulheres nos prêmios e eventos literários, por outro, se questiona se o prevalecimento da prática política não implicaria num certo, digamos, empobrecimento da crítica literária. Vamos ver o que as nossas convidadas pensam sobre o assunto. Eu acho que a crítica, ela mesma, ela precisa ser paritária nos críticos. A gente precisa de mais críticas mulheres, por exemplo. Isso também é uma coisa importante. E eu acho que você não empobrece a crítica quando você pede para ela fazer alguma coisa que é positiva para a literatura. Então, eu acho que se a gente está pedindo para os prêmios darem um pouco mais de atenção para as mulheres, para os prêmios entenderem que isso é uma questão muito mais social do que de valor da literatura, a gente não está empobrecendo nada, a gente não está tirando nada de ninguém. A gente só está pedindo para eles terem um olhar um pouco mais aberto e entenderem que muito do que a gente acha que é gosto, na verdade, é uma formação social que está muito arraigada na gente. Então, a gente pode mudar, a gente pode rever isso, a gente pode ter um pensamento um pouco diferente. E eu acho que a gente tem essa grande discussão, eu acho que muito na questão da meritocracia, né? Isso a gente fala sempre, quer dizer, a gente não pode falar de meritocracia num lugar onde as oportunidades não existem. Se a gente for pensar numa utopia na qual seja uma sociedade igualitária, que as mulheres tenham a mesma chance dos homens, sim, a gente não teria nenhum pedido nem disso, nem de lugar nas universidades, seja lá o que for, entendeu? Mas eu acho que até lá tem que se fazer assim. Tem que fazer um esforço, sabe? Para que essa situação chegue lá mais rápido. É justamente isso, né? A gente é criado nessa cultura machista, então, de algum modo, se torna até natural. E a gente não vê problemas onde há problemas, né? Vocês fizeram sobre o slam, né? Uhum. E eu assisti o slam na FLUP, umas edições da FLUP, e as mulheres poetas do slam, assim, arrasam, são maravilhosas, assim, de uma contundência, entendeu? E o que eu, assistindo as meninas falarem sobre isso é um pouco... É a mesma questão que se coloca quando se criaram as cotas para negros na universidade, você está entendendo? Evidentemente que o ideal é que desde a escola pública, lá do início, essa qualidade para você chegar a bater, né, disputar mais adiante de maneira mais igualitária. Mas enquanto isso não existe, você tem que atender o meio de campo, porque senão você vai pegar o pessoal e jogar no mar. O ideal não é cotas para sempre, mas por enquanto... Exatamente. Então, o que elas também falaram é isso, é ter um olhar, perceber isso e desconstruir isso. Agora você não acha que talvez seria importante a presença de homens nesse debate? Eu quero dizer... Não, eles estão aí, o debate está aberto, os homens podem se manifestar. E tem muitos homens que concordam com número e grau, entendeu? Assim, com um pensamento mais feminista. Claro. Isso não tem a menor dúvida, a questão não é essa, né? A questão é quando a participação política de uma mulher na política brasileira é pouca. Por quê? Entendeu? Então, a gente tem que incentivar isso. Mais mulheres na política, mais mulheres vereadoras, mais mulheres deputadas, mais mulheres senadoras, mais mulheres governadoras, né? Que as mulheres continuem escrevendo, publicando, editando, agenciando, fazendo de tudo. Ana? E até dirigindo programas de TV, até dirigindo programa, escrevendo roteiro. Muita mulher, assim que é bom. Foi um prazer, obrigada. Muito obrigado pela sua presença. Espero que vocês tenham gostado do papo. Muito. Espero vocês aqui na próxima semana com mais conversa e mais literatura. Obrigado e até lá. Trilha o caminho da literatura. Passa aqui na TV Brasil.